Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui no anfiteatro e agradecer a presença de quem está online. Mais uma sessão clínica para que a gente consiga trazer mais da pesquisa clínica, trazer mais conhecimento, mais propriedade, mais autonomia. E culturalmente, a gente traz muita coisa para a nossa instituição e para as demais instituições, tá? Eu digo assim, é o primeiro ano de muitos ainda. Então, essa é a terceira sessão e nós temos a gratidão pela Graziela estar aqui com a gente. Ela veio dar uma aula sobre qualidade de dados. E, assim, para que a gente mantenha um centro de pesquisa com a qualidade e excelência que a gente espera, é só tratando esse dado. Na verdade, tratando não, né? A gente vai trazer a expertise que a pesquisa traz e trazendo qualidade de informação. Porque a gente não pode tratar um dado, né? O dado tem que ser fidedigno, aquele que você coleta ali. Mas a gente tem que trazer a nossa expertise para que não aconteça desvios, não aconteça coisas que vão ofender esse dado futuro, porque nós sabemos o que a indústria espera da gente, que a gente traga um dado de qualidade. E o que o paciente espera da gente, que o futuro a gente possa trazer qualidade de tratamento. E a gente só vai trazer qualidade de tratamento com dado bom, um dado fidedigno, tá? Bom, eu gostaria de apresentar agora Graziele Santana, profissional com 9 anos de sólida experiência em pesquisa clínica, combinando um profundo base científica com mestrado, com foco em imunologia pela Faculdade de Medicina da USP, bióloga, a formação dela de base, especialista na Invitae em pesquisa clínica, em gestão de pessoas e processo, além de ter participado do Programa de Liderança de Desenvolvimento Executivo pela Faculdade ISPER, fundadora da Invicta Pesquisa Clínica e atualmente gerente da Instituição de Ensino e Pesquisa, que é o IEP São Lucas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Deixa eu colocar meu tempo aqui para eu não ultrapassar. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. A intenção é que a gente tenha uma troca. Então, aqui tem pessoas extremamente experientes em pesquisa clínica e essas trocas elas são muito importantes para que a gente traga assim um olhar ainda mais amplo para a pesquisa clínica, para a qualidade. Quando a gente está muito imerso no mesmo mundo, né, no nosso mundinho, no nosso centro, às vezes a gente não consegue enxergar outras possibilidades. Então, é interessante que a gente tenha essa troca com outros centros, com os nossos colegas, para que a gente possa repensar e falar assim, poxa, por esse caminho aqui eu nunca pensei que daria para fazer, e com essa troca de experiência, isso é muito rico. Então, muito obrigada por esse convite. E a intenção aqui é que a gente tenha um bate-papo, que seja uma troca e que vocês também falem, que vocês tragam as suas dúvidas também e que vocês interajam aqui com os slides para que a gente possa ter essa troca bem rica entre nós. Então, falar de qualidade de dados como um pilar de um centro de excelência em pesquisa clínica, quando a gente fala em pilar, ele tem que ser muito bem fundamentado. E uma vez que ele é muito bem fundamentado, pode-se passar os anos, pode-se passar as intempéries do tempo, elas ficam lá. Então, eu coloquei como referência aqui os pilares da Grécia Antiga, porque até hoje a gente consegue ter o privilégio de ir lá enxergá-las, muitas em pé, porque o pilar foi muito bem fundamentado e foi a referência que eu quis trazer para nós como centro de pesquisa. A gente precisa fundamentar muito bem os nossos processos e entender até onde a qualidade ela chega. Então, a Dani já fez a excelente apresentação, né? Eu tenho alguns aninhos de experiência, ainda estou caminhando ainda na pesquisa clínica, mas eu tive a rica oportunidade de ter uma empresa que oferecia para os médicos da Santa Casa de São Paulo um serviço de coordenação de estudos clínicos. Então, eu cheguei com uma sócia na Santa Casa numa época que não existia um centro ainda de pesquisa clínica como existe hoje lá. Os médicos faziam a sua pesquisa diretamente com as suas enfermeiras, secretárias, pessoas que não tinham conhecimento, e seguia da forma como dava com a ajuda dos monitores. E nós pegamos essa época. Então, foi um momento muito enriquecedor para entender
um centro de pesquisa como um todo, não só a parte de condução de estudos, né, mas no gerenciamento desde o começo, quando a gente recebe um feasibility, de o que você precisa para sustentar um centro, para fazer um centro ficar em pé, para que a gente possa fazer os estudos acontecerem, entender um pouco de gestão de pessoas, gestão de processos, parte financeira. Então, eu tive essa rica oportunidade por 6 anos, dentro da Santa Casa de São Paulo, de construir aí essa carreira e entender fundamentos que me ajudaram muito até hoje. Depois eu fui para o AC Camargo, onde eu me aprofundei mais em oncologia. Na Santa Casa eram outras especialidades, mas aqui no AC Camargo foi onde eu me aprofundei e hoje estou no IEP, né, São Lucas, que é um centro assim que a gente está batalhando bastante, estamos crescendo muito. A gente sempre fala de qualidade, então minha equipe está aqui e está online também. Eu até falei para eles, vocês vão ouvir sempre as mesmas coisas que eu falo para vocês, as mesmas palavrinhas que eles ficam brincando comigo. Ah, eu só falei excelência, o que é inadmissível. E assim, se a gente não tiver rigor com o que a gente faz, não dá para se falar de qualidade. Então, antes de fazer essa pergunta aqui para vocês, eu gostaria que vocês lembrassem daquele momento que vocês decidiram vir para a área da saúde. Não especificamente pesquisa clínica, pode ser também, mas por que você escolheu a área da saúde? Você poderia ter escolhido tantos outros cursos, tantos outros caminhos. Geralmente, a gente escolhe porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, e a gente tem a responsabilidade de lidar com vidas. E eu peço nesse momento que vocês se reconectem com esse momento que vocês tiveram essa decisão. E por que eu estou falando isso? Eu sempre falo para a equipe, a gente trabalha com pesquisa clínica, o que a gente faz aqui pode parecer puramente administrativo. Um monte de papel, uma baita de uma responsabilidade, muita monitoria, e a cobrança é uma área extremamente estressante. Quem eu contrato, eu sempre falo, eu não vou mentir. É bem estressante trabalhar com pesquisa clínica. Tem certeza que é isso que você quer? Tem um propósito nisso? E a gente brinca que quem é picado pelo bichinho da pesquisa clínica não sai nunca mais. Mas eu peço que você se reconecte com esse momento. Por quê? É uma baita de uma responsabilidade quando a gente entra na área da saúde, não importa que área seja. Existem vidas que dependem da nossa competência, da nossa ética, da nossa dedicação e do nosso comprometimento. Isso é em qualquer área e não é diferente com a pesquisa clínica. Então, nós temos os nossos desafios. Quem escreveu o protocolo lá num escritório com ar-condicionado, né, desenhando o modelo perfeito de um protocolo acontecer, mal pensava, mal sabia a dificuldade que é para um centro de pesquisa fazer com que o protocolo corra conforme o combinado. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já teve um problema em um estudo causado por dados de baixa qualidade? Vocês já tiveram algum problema, como, por exemplo, atrasos no cronograma dos pacientes, custos extras com retrabalho, porque não foi pensado direito aquele fluxo e precisou ter retrabalho, e perda de tempo e de colaborador, e ter que refazer tudo de novo? Dúvidas sobre a validade de um resultado? Isso já aconteceu em algum momento na carreira de vocês? Queries intermináveis? Eu imagino que muitos, ou talvez todos, já passaram por algum desses problemas, ou até outros aqui, que se eu for citar, vai dar vários slides aqui. Então, qual que é o custo da não qualidade? Eu prefiro começar falando quais são os desafios de não ter, o que isso acarreta para o centro, o que isso acarreta para o paciente, o que isso acarreta para a ciência. Qualidade, ela não é despesa, ela é investimento. E agora eu falo com gestores de centro de pesquisa. Então, você pensar em qualidade, em ferramentas, em pessoas, em qualificações, fazer o que a gente está fazendo aqui. Sabe aquela história, tempo é dinheiro, gente? Isso aqui tem um custo. A gente está aqui e colocando o nosso tempo e colocando o tempo da empresa para servir em qualidade, em treinamento, em conversas, em bate-papo. Isso é um investimento. A falta dele é o verdadeiro custo. Se a gente não investir em qualidade, o nosso custo, você pode ter certeza que é muito maior. Estima-se que de 15% a 30% dos dados coletados em estudos clínicos contenham erros.
levando a aumento do número de queries, gerando retrabalho, atrasos no cronograma do estudo, custos adicionais com monitorias extras, e não estou dizendo monitoria da indústria, não, monitorias internas, que se a gente não tem, a gente deveria ter. Comprometimento da validade científica, redução do referenciamento de estudos para o centro, porque a gente sai do radar das indústrias, das CROs, e potencial risco à segurança dos pacientes, que isso, para mim, é o pior de tudo. Então, dados ruins, eles não apenas geram retrabalho, eles podem invalidar a ciência, colocar pacientes em risco e destruir a reputação de um centro. Isso aqui, gente, não tem preço. Não há dinheiro que possa remediar isso aqui. Então, o que é preciso para a gente ter um centro de excelência? Quais são os pilares que a gente precisa ter para que a gente possa montar essa base? Mais do que infraestrutura, é uma cultura de confiança. Então, a gente precisa de uma infraestrutura de ponta, você precisa ter um lugar adequado para que você possa fazer com que esses estudos sejam conduzidos, né? Sem eles não é possível. Uma equipe qualificada e também precisa de dados de alta qualidade. Essas são a base para um centro de excelência. Aqui, sobre infraestrutura, acho que eu não preciso dizer nada, mas equipe de qualidade. O que é uma equipe de qualidade? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é ter uma equipe de qualidade num centro de pesquisa? Alguém quer arriscar falar alguma coisa? Por favor. Pessoas com experiência na pesquisa clínica. Graduação na área. Pós-graduação na área. Tá funcionando? Tá. Acredito que, acho que não só o currículo, né, do funcionário, mas eu acho que também a troca dentro da equipe como um todo, que eu acho que é o que a gente já vem trabalhando hoje no nosso centro de pesquisa, que são reuniões de melhorias, são reuniões para identificar aquele problema, para aquele processo ser estabilizado, para que não ocorra erros mais para frente. Claro que sempre pode acontecer um erro ou outro, porque a gente está falando de seres humanos, mas a gente ter duplo cheque nas atividades, eu acredito que tudo isso é acreditar numa equipe qualificada e investir mesmo também no o funcionário, né? Se auto-investir no seu próprio conhecimento, fazer não só cursos referente à pesquisa clínica, mas às vezes até como se posicionar dentro do centro, como você conversar com o outro, e eu acho que tudo isso, né? Como é o seu nome? Vitória. Vitória, muito obrigada pela sua contribuição. É isso e muito mais. Claro que, para a gente ter uma equipe qualificada, a gente olha o currículo, a gente olha a formação, a gente olha a experiência. É inegável que a gente tenha que olhar isso. Mas, quando a gente contrata alguém para fazer parte de um centro de pesquisa, falando agora a nível de gestores, quais são os valores da empresa que você trabalha? Quais são os valores do seu centro de pesquisa? Você ter uma equipe alinhada com valores e propósitos faz muita diferença. Porque a parte técnica, óbvio que ela é importante, mas isso a gente treina, a gente desenvolve, a gente capacita. E os valores? E o que essa pessoa traz de história? Qual o comprometimento dela? Aonde ela quer chegar? Então, no nosso one-on-one, eu sempre me preocupo com o colaborador, qual é o plano de carreira dele. Não só o que eu penso ou o que a empresa pode fornecer, mas o que ele tem como pensamento e propósito de vida. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma meta, a gente fica tão determinado a chegar atrás disso, a ir atrás disso. Então, muito mais do que se qualificar, é você se comprometer com a sua própria carreira. Quando o centro identifica essas pessoas, né, essas potências, eu vou chamar assim, você acaba formando uma equipe de qualidade, que não é só boa tecnicamente, mas os valores dessa equipe estão alinhados aos valores da empresa. E uma vez que isso se casa, é igual um casamento. Todo mundo caminha no mesmo propósito. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta você ter uma gestão que tem ótimas ideias para o centro,
mas você não tem uma equipe para conduzir. E não é só de competência. Os valores daquela equipe estão alinhados com os valores e os propósitos da empresa para que a gente possa caminhar junto. Quando você consegue conciliar tudo isso, você consegue ter uma equipe robusta, uma equipe de peso, que todo mundo está olhando para a mesma direção. Isso faz toda a diferença. Então, a atenção na equipe aqui qualificada, ela é um dos pilares. Sem ela, você não consegue ter qualidade de dados, porque quem vai conduzir a pesquisa, fazer com que ela aconteça ali, na cara do gol, é a equipe. Se ela não estiver bem alinhada, isso não vai acontecer. A mesma coisa com dados de alta qualidade. Para a gente ter dados de alta qualidade, a gente precisa de processos muito bem definidos. E, de novo, se a equipe não está alinhada com os processos, a gente não consegue também ter qualidade. Então, esses 3 pilares aqui, um não consegue sobreviver sem o outro. Sem um desses daqui, a gente não consegue ter um centro de excelência. Então, um centro de excelência em pesquisa clínica ele é reconhecido por sua capacidade de conduzir estudos com rigor científico em todos os processos. E aí eu falo, a gente tem que ser chato. Sabe aquela pessoa chata, exigente? Temos que ser. É característica para você estar na pesquisa clínica. Extremamente organizado e rigoroso. Eficiência operacional na condução dos estudos. Você precisa ter propriedade dos estudos que você conduz, dos protocolos que você conduz. Resultados confiáveis e reprodutíveis. E compromisso com a segurança dos participantes sempre. E aqui a gente volta de novo a falar no propósito, nos valores e na missão. Sem dados robustos, os outros pilares perdem a sua sustentação. Uma coisa depende da outra sempre. Então, quando a gente fala de qualidade, não tem como a gente não falar de Alcoa. Eu acho que todo mundo aqui, eu nem coloquei CH, não coloquei nada, porque eu estou falando com gente aqui super competente, que já trabalha anos na pesquisa clínica, acho que eu não preciso entrar nesses detalhes. Mas vocês lembram o que significa a sigla do Alcoa? Vocês têm isso de cor na cabeça de vocês? Isso é claro para vocês? Ó. Não se sintam pressionados, tá, gente? A gente não fala disso todo dia, mas sim é interessante ter grudado na parede. A gente sempre precisa lembrar desses pilares aqui. Não foi à toa que nas reuniões do ICH chegaram nesse acrônimo aqui para a gente nunca esquecer. Isso aqui é a base da qualidade. Atribuível, legível, contemporâneo, original e acurado. E vocês sabem o que significa cada um disso aqui? O que é atribuível? O que é acurado? O que é isso? Original é mais fácil de eu entender, contemporâneo, legível. Atribuível. Os dados devem poder ser rastreados até quem ou qual sistema os registrou e quando. Nunca vamos nos esquecer que esses dados eles vão ficar guardadinhos, talvez por 10, 15, 20 anos. Até que a FDA fala assim, sabe aquele estudo lá? Deixa eu dar uma auditada, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já está para patentear essa medicação, para aprovar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu preciso rever esses dados. Quando uma pessoa pegar esses dados daqui 20 anos, ela não participou do que está acontecendo agora, na condução dos estudos. Ela consegue entender tudo o que está lá? Ela consegue entender quem foi que colocou a mão do começo ao fim, quem era o responsável, se algum dado precisou ser corrigido, o que foi corrigido, o que estava antes, o porquê, quando, como. Tudo isso é pesquisa clínica. Eu falo que é chato. Quem é da pesquisa clínica não acha chato, mas a gente tem que ser chato. As informações, elas devem estar registradas de forma clara, que permita sua leitura e acesso durante todo o período de retenção. Ele tem que ser legível. E contemporâneo, claro. Os registros devem ser feitos no exato momento que a informação é gerada ou a ação ocorre. O original, os dados precisam ser o registro autêntico da sua fonte de origem, evitando transcrições que possam perder a integridade. Se a gente fala de estudos voltados para novos medicamentos, a gente está testando uma medicação nova. Gente, são milhões, às vezes bilhões investidos da indústria farmacêutica para se conseguir patentear uma medicação.
E ela precisa ter segurança, ela precisa ter eficácia, e a gente só tem certeza disso quando a gente tem dados de qualidade. Então, os dados precisam ser originais, eles precisam ser fidedignos daquilo que está acontecendo. Muitas vezes não existe o certo ou errado. Existem dados estatísticos que dizem o que a gente tem que esperar, mas a gente está falando de seres humanos, que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua personalidade, a sua forma de existir e de se expressar como ser humano. Então, tudo é importante na pesquisa clínica. Todos os dados originais que são gerados ali daquele estudo devem ser registrados da forma como são. E eles vão ser avaliados depois e ser analisados depois. O que é acurado? Os dados devem ser precisos, livres de erros e completos, refletindo a realidade das ações realizadas. Não tem que forjar nada, não tem que imaginar um mundo perfeito, eu acho que o melhor seria isso. Não, a gente não acha nada. A gente só registra o que a gente vê, o que de fato acontece. E aí, como se não fosse suficiente, a Alcoa, nas reuniões foram discutidas, eu acho que tem um plus aqui que a gente precisa se atentar. E o que é esse plus? É um dado completo, todos os dados necessários, eles estão presentes ali. Ele tem que ser consistente, os dados estão alinhados com os mesmos dados de outro contexto. Se eu abrir um evento adverso aqui, o Joãozinho abriu o evento e a Maria que vai fechar, está linkado aqui o começo desse evento com o final? Essa história toda faz sentido? Ela está sendo registrada do começo ao fim com, de fato, o que está acontecendo com esse participante de pesquisa? Ele tem que ser duradouro. Esse dado vai sobreviver ao longo do tempo? Como que você armazena isso? Qual que é a forma que você está colocando esses dados para ele ser, de novo, auditado, olhado, conferido? E ele está disponível? Ele pode ser acessado para revisão, auditoria, quando necessário? Muitos centros de pesquisa utilizam fornecedores para guardar os seus documentos, ou muitos centros guardam no próprio centro mesmo. Como isso é arquivado? Isso é fácil de ser acessado? Se a gente tiver uma auditoria agora, falou, amanhã vai ter um auditor aqui na tua porta às 7 horas da manhã, você consegue pegar esses dados para eles serem acessados? E a gente não consegue falar de qualidade sem pensar em processos, em POP. A base de um centro são POPs muito bem construídos. E processos é uma coisa bem difícil de se fazer, acho que vocês sabem muito mais do que eu. Então, a gente precisa de um treinamento contínuo da equipe em todos os processos do centro. E esses processos têm que ser continuamente revistos. Não existe um modelo perfeito. Eu vou fazer dessa forma e ele vai acontecer e eu esqueço porque já está feito, já está pronto. Não. Quando você faz um POP, você chega na sua bendita perfeição, entram mais pacientes, novos estudos, com novas dificuldades, né, e desafios, e você fala, poxa, esse processo aqui que eu tinha tão bem definido, que funcionava super bem, ele já não funciona mais. Eu preciso voltar, planejar, rever. Então, todos os meus procedimentos operacionais padrão, eles são a base da construção de um centro de excelência. E a cultura da qualidade? A equipe precisa estar envolvida com esses processos. Então, treinamento e retreinamento o tempo inteiro, toda hora. Então, vocês vão ouvir qualidade, qualidade, excelência, excelência o tempo inteiro. E o preço disso é qualidade para os nossos pacientes, para os nossos participantes de pesquisa. O dia que você olhar lá na farmácia aquela medicação, você vai olhar e falar, olha, eu fiz parte disso. E se é a minha mãe que está usando essa medicação, eu tenho certeza que ele foi conduzido com ética, com responsabilidade, e que ele realmente é confiável para estar lá, porque eu cuidei desses dados. Então, a capacitação ela tem que ser contínua de toda a equipe, tanto nas diretrizes éticas, enfim, e de regulamentações que a gente tem na pesquisa clínica, a gente tem bastante para isso. Esses POPs, eles padronizam desde a coleta até o arquivamento, tudo no centro tem que ser padronizado para garantir que todo mundo fale a mesma língua. E quando a gente fala de cultura de qualidade, além de treinamento, você tem que desenvolver na sua equipe, com você próprio, um olhar de dono. Você é dono daquele processo, você é dono daquele estudo. Você tem poder sobre ele. E qualidade é responsabilidade de cada um. Não é só do centro, do gestor, do diretor que tem que pensar em qualidade. Cada um de nós tem essa responsabilidade.
E os benefícios dessa alta qualidade vai diretamente no paciente, vai para o centro e vai para a ciência. Isso é inegável. A qualidade dos dados não é apenas uma questão técnica, mas é um compromisso ético com os pacientes, com a ciência e com o futuro da medicina. O que a gente faz é tão lindo e tão grandioso que a dificuldade do dia a dia, o cansaço do dia a dia, a responsabilidade que pesa, faz a gente se esquecer. Por isso que eu pedi no começo para vocês se reconectarem com aquele momento que vocês decidiram ir para a área da saúde. E, se for possível, não precisa ser todo dia, mas uma vez por semana, se reconecte a isso de novo. Olha que trabalho lindo que a gente faz aqui. Olha o quanto a gente está contribuindo para o futuro da medicina. O quanto a gente salva vidas. A pesquisa clínica ela é extremamente democrática. Ela leva a saúde em lugares que muitas vezes ela não chega. E a gente consegue, com a pesquisa clínica, abrir portas de esperança, principalmente se falando em paciente oncológico. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa responsabilidade que a gente tem. A qualidade não é só um destino, ela é uma jornada contínua. Nunca tem fim. Não pense que vocês vão chegar no momento que está perfeito e vai ter fim que não é. Então, você tem que construir e manter essa excelência. Então, você planeja, você implementa, você monitora se deu certo, você através das métricas, dos KPIs, e você melhora continuamente. A partir do momento que esse fluxo não funciona mais, você volta de novo para o começo. Você planeja, você implementa, você monitora, e é um ciclo sem fim. A excelência em qualidade de dados não é alcançada de uma vez só, mas ela é construída dia após dia através do monitoramento constante, métricas precisas e um compromisso com a melhoria contínua. Então, para que a gente possa deixar os pilares em pé ao longo do tempo, que eles possam se perpetuar, a gente precisa ter rigor na qualidade, e o que vai mostrar para a gente se a gente tem qualidade no nosso centro ou não são as nossas métricas de qualidades, os KPIs. Falar de indicadores tem gente que nem gosta, mas eles são importantes. Sem os indicadores, o que não se mede, a gente não gerencia. Como é que você sabe para onde você vai? O que você precisa fazer? Aonde você precisa atuar primeiro? Os indicadores é que vão dar esse norte para você. Então, por que você tem que medir? Identificar as tendências e áreas de melhoria, demonstrar a eficácia das ações de qualidade, se elas realmente estão funcionando ou não, comparar a performance ao longo do tempo, e alguns exemplos desses indicadores pode ser através do número de queries que estão abertas. Essas queries que eu tenho hoje no centro, elas são de que área? Elas são médicas, elas são da enfermagem, elas são do assistencial, de onde vem? Até para eu entender por onde eu começo, onde eu vou atuar. E aí, uma vez que é identificado, ok, eu vou fazer um treinamento, ou eu vou rever o meu processo. Independente da ação que você tiver, ela tem que ser revisitada a todo momento. A partir do momento que você tomou medidas de ação, como um treinamento, por exemplo, não é só isso que está resolvido. Esse treinamento foi eficaz? Melhorou? Você parou de ter desvios voltados para essa área que estava frequente no seu centro? Como você vai saber disso? Através de métricas de indicadores. E a engrenagem da melhoria contínua, ela está sempre em planejar, fazer, checar e agir. De novo, aí você tem que planejar, fazer, checar e agir. É um processo contínuo que nunca para. E o futuro da qualidade de dados, ele está hoje, a gente se fala muito de inteligência artificial, que vem para nos ajudar na detecção de preditiva de erros antes mesmo que eles aconteçam. É uma ferramenta a mais para nos ajudar nos centros. Dados do mundo real, estão se falando muito a respeito disso. Integração de dados de prontuários e dispositivos, né, que você consiga mensurar e acompanhar ali dados da vida real mesmo daquele paciente. E segurança e privacidade. A proteção de dados sensíveis é sempre um tema realmente sensível para a gente discutir, ainda mais se falando de inteligência artificial, é um tema que a gente nunca pode deixar de discutir. E aí, para eu finalizar, eu gostaria de deixar uma frase aqui para a gente pensar e refletir, que o futuro da qualidade de dados, ele não está apenas na tecnologia. Eu sei que a gente se baseia muito nas inteligências artificiais e nas ferramentas novas que estão sendo lançadas, elas são, sim, muito importantes, mas mais do que isso,
a integração inteligente entre pessoas, processos e ferramentas é que vai garantir o sucesso aí do nosso futuro em qualidade. Eu quero agradecer o tempo de vocês, quero saber se vocês têm alguma pergunta. Aqui está o QR Code do meu LinkedIn, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que essa troca entre centros, nós queremos sempre o mesmo objetivo, nós não competimos em nada, nós queremos o mesmo objetivo, que é que os nossos participantes de pesquisa tenham um atendimento de qualidade, de excelência, e que a pesquisa clínica cresça cada vez mais. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Grazi, muito obrigada pela aula maravilhosa. Era exatamente isso que eu esperava, para que a gente realmente trabalhe em conjunto, porque a pesquisa clínica e o mundo científico ele precisa se unir. Nós temos muitos centros de pesquisas, agora com a Rede Américas nós temos 17 centros de pesquisas, e todos eles lutam por qualidade, trazer processos, trazer algo que seja robusto para a ciência, porque a gente não pode ser também hipócrita, a gente precisa manter um centro de pesquisa, então precisa realmente trazer a parte financeira também, mas é sempre pensando na ciência, pensando lá na frente. Como a Grazi falou, quando chegar na farmácia, ver uma medicação que pode ser para minha mãe, pode ser para o meu pai, pode ser para um filho meu, então a gente é o futuro. Tá? Eu amo trabalhar com pesquisa clínica, trabalho um pouquinho mais de 14 anos, e foi o que me fascinou, assim. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Grazi. Eu acho que é uma pergunta bem tranquila, mas é, eu gostaria da sua opinião. Deixa eu ver aqui, eu fiz várias, mas tem uma aqui que... Ah, é? Ah, então, maravilha. Final do ano está aí, 13º. Na sua opinião e na sua vivência, como que, no seu dia a dia, né, com a sua vasta experiência, para construir uma cultura de qualidade em pesquisa clínica, como que nós podemos agir diariamente? Pode ser aqui. Eu acho, de novo, eu vou bater na tecla de propósito, porque isso traz a base de tudo, né? A gente ter consciência de onde a gente está, do porquê a gente está fazendo aquilo. Quando a gente fala em trabalhar na área da saúde, existe algo muito maior do que só ter um trabalho, né? De você ir para um lugar, executar uma tarefa, receber o seu salário no final do mês, né? É muito mais do que isso. E quando a gente se conecta nesse propósito, a gente se dedica a sempre fazer o nosso melhor. Então, aqueles profissionais que eu vejo que se destacam bastante são aqueles que têm propósitos muito firmados, que sabem o que querem, para onde vão e têm responsabilidade com os dados que ali estão. Então, óbvio que eu vou puxar a sardinha para o meu time, né? Mas eu vejo muito isso entre eles e toda vez que a gente consegue algum dado importante, alguma vitória, eu sempre faço questão de dar parabéns para eles, porque eu sei a dedicação que é no dia a dia, os desafios que eles desbravam, né? Não é fácil estar na frente, estar na condução dos estudos, e eles estão de parabéns nisso. Mas, quando eu olho mais a fundo para entender o porquê que a gente consegue atingir esse grau de qualidade que a gente está atingindo para ser um centro de excelência, eu vejo em cada olhinho deles propósito. Todos eles têm um propósito, todos eles têm valores alinhados com os nossos valores da empresa. E isso dita muito, porque eles naturalmente se cobram diariamente a fazer sempre o seu melhor. Não podemos fazer nada sem propósito, precisa ter propósito. Bom, a Vika quer fazer, quer pergunta. Obrigada pela resposta, Grazi. Eu tenho uma pergunta, Grazi. Eu queria entender como que funciona no centro de vocês. Se vocês têm um setor hoje dedicado só para a qualidade de dados, como que funciona? Se você tem um setor que faz monitorias mensalmente ou para algum estudo em específico que aquele estudo esteja dando algum tipo de trabalho ou teve indicadores ruins para aquele estudo. Como que vocês trabalham hoje? Eu não sei se você pode compartilhar com a gente, mas eu tenho essa curiosidade. Claro, essa troca é sempre importante, a gente trocar essas figurinhas, né? E não há problema nenhum em falar isso. A gente está num processo, sendo bem transparente com você, de construção.
Então, hoje nós somos um grupo, né, que é o Grupo São Lucas, composto por 7 empresas. O IEP São Lucas é uma das empresas, né? Então, nós temos um departamento de qualidade que cuida dessa relação interempresas, né? Porque o IEP São Lucas depende de outras empresas do grupo para realizar a infusão, da enfermagem, da farmácia. Apesar de serem CNPJs diferentes, faz parte do mesmo grupo. Então, é necessário você ter uma equipe de qualidade voltada para processos, né? Para todos os nossos POPs interempresas para fazer acontecer. Somado a isso, dentro do IEP, nós temos um departamento de qualidade. Está aqui o nosso supervisor, o Daniel, que é o nosso supervisor de qualidade do IEP, e ele faz essa comunicação com o departamento de qualidade do Grupo São Lucas também, discutindo sempre os POPs, os nossos processos, as nossas interações com os outros departamentos de dentro do Grupo São Lucas também, e é sempre proposto melhorias e revisão de processos. Então, a gente está nessa construção para cada vez mais ampliar isso, né? Mas que toda semana a gente tenha treinamento, desenvolvimento, sempre com base na vida real, de desafios que acabaram de acontecer, que está fresco na nossa cabeça e que a gente consegue achar uma oportunidade de melhoria. Então, sim, existe um departamento para isso, e a gente entende que quanto mais a gente setorizar as coisas, a gente consegue ter pessoas focadas naquilo para que a gente consiga ter resultados maiores também. Respondi a sua pergunta? Imagina. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém online queira fazer? Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver. As parabenizações. Obrigada, muito obrigada. Bom, Grazi, quero agradecer. Grazi, né, Graziele? Quero agradecer pela sua presença. As portas estão abertas do nosso centro. Nós também estamos nessa fase de construção, tá? Eu acho que até a gente chegar a um centro de excelência, é como você falou, é treinamento, tratar dados, organizar setores e capacitação, né? A minha equipe também é uma equipe muito querida e eu agradeço por vocês estarem aqui. Sem a nossa equipe, sem a minha equipe, a gente não chegaria em lugar nenhum. Então, é muito bom que vocês troquem figurinhas também, né? Porque às vezes alguma dificuldade que vocês têm é uma dificuldade que eles passam, porque é vocês que estão no dia a dia ali com o paciente, né? E os desafios eles vêm todos os dias. Bom, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada quem está online e até a próxima. Tchau, tchau. Eu agradeço. Estão convidados também a visitar nosso centro. Obrigada.